Glória a Deus. Meus amados, vamos ler a Bíblia. Eu quero convidar você para lermos um texto das Escrituras Sagradas. Nós vamos ler um salmo, alguns versículos aqui do salmo de número 18. Se você puder acompanhar, acompanhe o salmo de número 18, aí na sua Bíblia. Nós vamos ler o versículo 30, o 31 e o 32. São 3 versículos da Bíblia Sagrada. Salmos de número 18, versículo 30, 31 e 32. Diz-nos assim a palavra do Senhor: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Davi, nesse salmo, Davi ele está louvando a Deus, agradecendo, exaltando o Senhor pelo que o Senhor lhe deu, por tê-lo conduzido nos caminhos corretos, por tê-lo livrado da mão dos seus inimigos, por tê-lo guardado, protegido em toda aquela trajetória, quando Davi se tornou perseguido, principalmente pelo rei Saul. Davi aqui ele está grato a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, por tê-lo conduzido de maneira vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi faz questão de dizer que nessa trajetória, nesse caminho, Davi faz questão de dizer que o caminho do Senhor, ele é perfeito. Versículo de número 30. O caminho de Deus é perfeito. Isso Davi faz questão de destacar. E não é, amados, não é de se estranhar, não é novidade, que muitas vezes nós nos encontramos meio que sem saber o caminho que devemos tomar. Caminho aqui pode ser uma decisão, caminho aqui pode ser uma resposta, caminho aqui pode ser algo que você está prestes a fazer, mas tem dúvida. Caminho aqui pode ser dúvidas que às vezes elas vêm na nossa mente, na nossa vida, na nossa caminhada. Elas vêm sobre nós. E às vezes ficamos sem saber que direção tomar, que caminho seguir. Mas eu quero nesta noite dizer a você que o caminho de Deus, ele é perfeito. Nós vamos encontrar Davi no Salmo de número 24, Salmo de número 25, Salmo de número 25, versículo 4, quando Davi diz assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Porque Davi sabia, amados, que o caminho certo, o caminho por onde nós devemos andar, é aquele indicado por Deus. O caminho por onde nós devemos trilhar é aquele indicado por Deus. Por isso que Davi no Salmo 25, versículo de número 4, ele diz: faze-me, Senhor, saber os teus caminhos. Porque ele sabe que não existe caminho por onde devemos trilhar, a não ser o caminho indicado por Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos encontrar Moisés no capítulo de número 33 do livro de Êxodo, no versículo 13. Moisés, ele faz a mesma pergunta para Deus, quando Moisés diz assim: faça-me saber o teu caminho. Êxodo 33, versículo 13. E é engraçado, amados, nós vermos Moisés fazendo essa pergunta para Deus. Porque Moisés, lá no capítulo 2, versículo 11 de Êxodo, Moisés, ele toma umas decisões, e as decisões que ele toma não dá certo. A Bíblia diz que Moisés, no capítulo 2 de Êxodo, Moisés, ele decide livrar os seus irmãos. Ele sai e ele vê os hebreus trabalhando, escravizados, e Moisés toma uma decisão. E ele diz: eu vou livrar os hebreus. E quando ele vê um egípcio que maltrata um hebreu, Moisés toma ali partido, mata o egípcio, esconde na areia. E ele estava decidido. Ele estava decidido ali, amados, fazer alguma coisa para libertar os hebreus. Mas nada daquilo que ele imaginou deu certo. Na verdade, essa empreitada de Moisés termina Moisés fugindo. Moisés sai do Egito fugitivo, vai embora para não morrer. E sabe por quê, amados? Porque a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece perfeito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Há caminho que parece perfeito, mas o final é morte. Parece perfeito, parece que vai dar, parece que é correto, parece justo até, mas não dá certo. No final, amado, é morte. E sabe o quê? E sabe o que a Bíblia está nos dizendo com isso? Que nós não temos poder, nós não temos autonomia, nós não temos autoridade, nós não sabemos tomar as decisões corretas. Nós não sabemos tomar a decisão, amado, exata de como decidir as coisas. Por isso que nós precisamos das orientações de Deus. Por isso que o caminho certo, o caminho correto, por onde nós devemos andar, é aquele indicado por Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Moisés tinha boa intenção. Moisés, amado, queria livrar os irmãos que estavam sendo escravizados. A intenção era boa. Era um ato de justiça para Moisés. Era algo correto. Provavelmente, nós também, se estivéssemos na mesma situação, vendo os nossos irmãos, vendo os nossos entes queridos, sofrendo, escravizado, padecendo, como os hebreus estavam, talvez nós queríamos tomar a mesma decisão. Moisés queria libertar os hebreus, mas deu tudo errado. Não saiu como ele pensou. E sabe por quê? Porque nós não sabemos tomar as decisões sábias, nós não sabemos tomar as decisões corretas. Na verdade, esta é a palavra: nós não sabemos tomar as decisões corretas. Por isso, precisamos andar no caminho que Deus nos indica. O caminho indicado por Deus é o caminho que nós precisamos andar. Só que o caminho indicado por Deus, às vezes, tomar o caminho indicado por Deus, às vezes, amados, é enfrentar oposição. Às vezes, é enfrentar alguém que não aceita. Lembro-me de Jesus no capítulo 11 de João, quando Jesus disse que iria à casa de Lázaro. Capítulo 11 de João, quando o Senhor chama os discípulos, né? Ele diz, olha, capítulo 11, versículo 16, vamos à casa de Maria, de Lázaro. Vamos à Judeia. Lázaro, nosso amigo, ele dorme.
Aí os discípulos disseram: Senhor, mas se dorme, está salvo. Porque eles pensavam que Jesus falava do descanso do sono. Mas de repente Jesus disse: não, ele morreu. Ele está morto. Vamos lá. A Bíblia diz que Tomé, ele fala aos outros discípulos, diz: olha, vamos nós também para morrer juntamente com ele. Porque é suicídio. Voltar à Judéia é suicídio. Vamos também com ele, para nós morrer junto. Mas o caminho, amado, era aquele. Jesus disse: olha, eu folgo que eu não estava lá quando Lázaro morreu. Eu folgo com isso para que vocês venham a crer. Amados, Jesus sabe o que faz. Deus sabe o caminho por onde nós devemos andar. O caminho certo é o caminho indicado por Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Enfrentar ou tomar o caminho indicado por Deus, às vezes, é enfrentar a oposição. Às vezes, amado, é enfrentar os contra. Eu acho interessante Josué, no capítulo 6, do livro que leva o seu nome. A Bíblia diz que no capítulo 6, Deus fala com Josué. Capítulo 6 de Josué, versículo 2. A Bíblia diz que Deus fala a Josué, de Josué: eu vou dar em tuas mãos Jericó e o seu rei. Eu vou dar em tuas mãos. Só que tem uma coisa: tu vai pegar os homens e tu vai rodear a cidade 6 dias. E no 7º, tu vai dar 7 voltas. E na 7ª volta, vocês vão tocar as buzinas e vão gritar e o muro vai cair. Imagine, amados, conquistar uma cidade como Jericó, que tinha os muros fortificados. Conquistar uma cidade como Jericó, que era impenetrável, e conquistar rodeando a cidade. E Deus fala com Josué. Eu acredito que quando Josué disse aos soldados de Israel, aos líderes, provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente alguém disse: rapaz, mas que história é essa? Rodear a cidade? Gritar para o muro cair? Isso não vai acontecer, é impossível. Com certeza, amado, Josué enfrentou oposição, porque esse caminho, aos olhos humanos, era impossível. Esse caminho, aos olhos humanos, não haveria conquista de Jericó, não haveria vitória. Rodear Jericó, gritar, rodear 6 vezes, rodear mais 7 vezes, gritar, tocar a buzina, aos olhos humanos era impossível, mas o caminho indicado por Deus é o caminho que devemos andar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Deus sabe, amados, Deus conhece, Deus tem tudo sob controle. Todas as coisas obedecem a um plano divino. Deus tem o controle de tudo. Se Ele orienta a mim e você para nós andarmos por um determinado caminho, não vamos deixar de obedecer a voz de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes, nós temos a tendência de acompanhar a maioria. Veja Jeremias capítulo 10, versículo 1. Diz assim: assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, caminho da maioria. Fácil. Aquele que a gente vê todo mundo indo, todo mundo andando, todo mundo trilhando. E a gente quer ir também. Irmãos, mas se o Senhor está contigo, mesmo que não seja o caminho da maioria, com certeza você terá vitória.
Se o Senhor indicar a você um determinado caminho, mesmo que não seja o caminho da maioria, vá pelo caminho que Deus lhe indicar e você vai alcançar. Veja, na verdade, amado, o que nós queremos é algo que a gente faça certo, e aí a gente não tem esse caminho, porque também andar pelo caminho indicado por Deus, às vezes é doloroso, às vezes é difícil, às vezes é difícil, porque exige renúncia, exige responsabilidade, exige fé. E quando nós não queremos renunciar, quando nós não queremos renunciar o caminho da maioria, quando nós não queremos assumir responsabilidade, quando nós não queremos empreender fé, é difícil trilhar o caminho que Deus indica, mas é o caminho exato e correto, aquele que Deus indica. Bendito seja o nome do Senhor. A maioria, talvez, em Israel, dos hebreus na época, quando Josué disse que precisavam rodear a cidade uma vez por dia, durante 6 dias, e no 7º, rodear 7 vezes. Quando Josué falou, talvez a maioria olhou assim, ouviu, e achou aquilo tão difícil, achou aquilo quase impossível. Quem sabe, alguém disse: Josué, nós temos que fazer, é pegar na espada, a gente tem que lutar, nós temos aqui enfrentar o exército de Jericó, nós temos aqui derrubar os portões. Josué, a gente tem que fazer assim. Mas Josué disse: não, o caminho que Deus orientou não é esse, é o que eu acabei de falar, é rodear a cidade 7 vezes, e no último dia 7 vezes, 7 dias, e depois 7 vezes no último dia. Esse é o caminho, amado. Isso é renunciar o que a maioria quer, o que a maioria faz. Responsabilidade de colocar em prática aquilo que Deus orienta. Responsabilidade, amado, de colocar em prática aquilo que Deus falou, mesmo que pareça impossível. Mas entenda, nem sempre o que vai dar certo é aquilo que parece possível, mas sim aquilo que parece impossível, porque nós não andamos por vista. E a fé vence. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Josué, ele empreendeu fé, ele acreditava, ele cria que o que Deus falou estava correto, que o que Deus disse aconteceria. Então Josué começa a botar o plano em prática, Josué começa a executar aquilo que Deus falar, isto é, que Deus indicou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Andar pelo caminho que Deus indica, às vezes, não é muito fácil. Às vezes, é renunciar a aprender fé. Às vezes, seja Davi tem consciência, Davi tem certeza, Davi sabe que o caminho de Deus é perfeito. Por isso ele diz aqui: o caminho de Deus é perfeito. É perfeito. Pode não ser perfeito aos olhos humanos, pode não ser perfeito aos olhos naturais, pode não ser perfeito para quem não acredita, para quem não tem fé, pode não ser perfeito para quem não tem responsabilidade, pode não ser perfeito para quem quer ir com a maioria, mas o caminho de Deus é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Confia no Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Confia no Senhor. Mas às vezes nós queremos tomar o caminho
caminho das nossas ideias. Às vezes queremos tomar o caminho que nos convém, o caminho mais fácil. Às vezes queremos tomar o caminho mais rápido, que chega mais rápido. E às vezes não é esse o caminho que Deus quer que nós tomemos. Por isso, devemos andar guiado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No capítulo de número 18 de 1 Reis, versículo de número 21, nós encontramos ali o conselho de Elias. O povo dividido entre servir a Deus e servir Baal, os profetas de Baal. E Elias, ele chega e diz: olha, achareis entre dois pensamentos. Quer dizer, vocês não podem ficar indecisos entre um caminho e outro. Isto é, seguir a Baal ou seguir o Senhor. As indecisões, às vezes, nos custa muito tomar uma decisão. Precisamos agir. Precisamos, amado, agir. Não podemos ficar parados, sem tomar uma decisão, sem saber para onde ir. Nós precisamos tomar uma decisão. Acreditar ou não acreditar em Deus. Crer ou não crer. Nesse momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, percebe que muitas pessoas estão assustadas, perplexas, apavoradas, desesperadas. Muitas pessoas estão com um medo, amado, um medo enorme da situação. Meus amados, entrega para o Senhor o teu caminho, ou trilha no caminho que Deus te indica, confia nele, porque o caminho de Deus, no caminho do Senhor, há proteção, há livramento, há vitória, aleluia. Precisamos tomar uma decisão. Não podemos viver escondidos, não podemos viver acabrunhados, não podemos viver medrosos. É claro que precisamos tomar as precauções, precisamos contribuir para o não crescimento do vírus. Precisamos contribuir para a não contaminação do vírus, para não sermos contaminados, não contaminar outras pessoas. Precisamos contribuir, sim. É claro que precisamos. Mas acima de tudo, precisamos confiar no Senhor. Acima de tudo, precisamos entender que o caminho de Deus há proteção, há livramento, há cuidados eternos para aqueles que confiam no Senhor. Ele nos livra, Ele nos guarda. O caminho do Senhor é perfeito. Quer dizer, amados, que nós não vamos enfrentar. Não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades. Não quer dizer que nós não vamos ter que renunciar a algo. Que nós não vamos ter que ter fé. Não, mas o caminho de Deus quer dizer proteção, livramento. Bendito seja o nome do Senhor. Confie no Senhor, porque o caminho do Senhor é perfeito. Elias está dizendo ao povo: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Se o Senhor é Deus, serviu. E se Baal é Deus, serviu. Quando Elias falou dessa forma, quando Elias diz: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Quando Elias diz: vocês precisam andar por um dos dois caminhos, a Bíblia diz que todo o povo ficou em nada. Ninguém se manifestou. Ninguém disse uma palavra. Elias falava para uma multidão de hebreus que não sabia se servia o Senhor ou se servia Baal.
qual caminho andar. A indecisão era visível naquele povo. Mas Elias disse: vocês precisam decidir. Mas o silêncio tomou do povo. Todos ficaram em silêncio. Todos ficaram parados. Não se falou nada. Ninguém disse uma palavra. A Bíblia diz que Elias diz: eu estou só. Elias disse assim: estou sozinho. Os profetas de Baal são muitos. Vamos então fazer uma prova. Vamos então ver quem é Deus. Vamos então testar se o Senhor Baal é Deus. Elias lançou um desafio, mesmo sendo minoria. Mas o Senhor estava com ele. Aleluia. E quando, amado, nós estamos trilhando o caminho indicado por Deus, na verdade nós somos maioria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Elias estava sozinho, humanamente falando. Mas Elias lança um desafio. Você sabe por quê? Porque Elias sabia que aquele era o caminho. Aquele era o caminho por onde deveriam andar. Que deveriam seguir. Aquele desafio foi lançado. Aquele desafio foi aceito. E ele foi agora para a prática. Elias disse: olha, vocês são muitos. Falou aos profetas de Baal: vocês são muitos. Eu estou só. Vocês de você, tem aí o holocausto, o bezerro. Vamos ver se o Senhor, se Baal é Deus, ele vai responder com fogo. E aquele desafio foi lançado. Aqueles profetas, eles clamaram, eles se cortaram, eles gritaram, eles intercederam, eles ficaram muito tempo, muitas horas, e nada aconteceu. Nada aconteceu. Tudo calmo, quieto. Não desceu fogo, não aconteceu nada. Aí a Bíblia diz que agora Elias agora vai clamar ao Senhor. Elias agora vai pedir a Deus para provar ali que o Senhor é Deus. E quando Elias ora, depois de colocar ali o altar, um altar em organização, organiza o altar, coloca água ali no altar. E agora Elias clama ao Senhor. Elias clama ao Senhor. E a Bíblia diz que caiu fogo de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Caiu fogo de Deus e consumiu o holocausto, consumiu a água. E ali, amado, Deus foi exaltado, Deus foi engrandecido, porque Elias não teve medo de enfrentar, Elias não teve medo da maioria, porque ele sabia que estava fazendo a vontade do Senhor, que estava no caminho indicado por Deus. Eu não sei qual tem sido as tuas dúvidas, eu não sei qual tem sido, amado, a tua indecisão. Mas eu te digo nesta noite, decida pelo caminho que Deus te indicar. Decida pelo caminho que Deus falar para você. E certamente você vai alcançar a vitória. O Senhor vai te dar vitória. Você vai alcançar aquilo que você deseja se você andar pelo caminho que Deus te indicar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O desejo de Deus, amados, é que nós trilhemos o caminho que Ele indica. Deuteronômio, versículo 30, versículo 19, a Bíblia diz que Deus fala ao seu povo, e Ele diz: olha, eu proponho a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Versículo 19 do capítulo 30 de Deuteronômio. Eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz: mas eu aconselho vocês que escolham o caminho para que vitoriosos, para que aconselho que vocês andem pelo caminho que eu indicar,
pelo caminho que eu os orientar. Deus está dizendo, eu aconselho vocês que tomem essa direção, que a direção é essa, o caminho da vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é que nós trilhemos, é que nós andemos no caminho que Ele nos indicar. O caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor, como disse o salmista aqui, o caminho do Senhor é perfeito. Deus senão o Senhor. E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me ensina de força e aperfeiçoa o meu caminho. Capítulo 10 de Jeremias, lá vai dizer que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha seus passos. É engraçado isso, porque às vezes, amados, nós nos achamos piloto. Às vezes nós achamos que somos comandantes da nossa própria vida. Às vezes achamos que a última palavra é a nossa. Às vezes achamos que sabemos tudo. Às vezes achamos que temos a verdade e pronto. Mas não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir seus passos. Saiba disso. Deus, amado, tem a rédea de todas as coisas em suas mãos. Deus sabe de tudo. Por isso é que nós devemos andar pelo caminho que Deus indicar. Nós não sabemos de nada. Nós não temos a rédea da nossa vida. Nós não temos a solução para as situações. Nós não sabemos o caminho por onde devemos andar. É por isso que Provérbios capítulo 14, verso 12 diz assim, olha, 12 diz, caminho que parece perfeito, direito, mas o final deles são os caminhos da morte. Parece, mas não é. Parece, mas não é. É por isso que precisamos andar pelo caminho que Deus indica. É por isso que Davi, dizendo no Salmo 25, versículo 4, Senhor, mostra-me o teu caminho. Davi era um homem que tinha alcançado muitas vitórias. Davi tinha alcançado muito êxito na sua trajetória, na sua caminhada. Mas ele reconhece que não é porque ele entende, não é porque ele tem o domínio das coisas, mas é porque o Senhor lhe mostrou o caminho perfeito. E aí ele diz, o caminho de Deus é perfeito, louvado seja o Senhor. Embora que às vezes pareça impossível, como a de Jericó. Às vezes pareça impossível, como quando Elias enfrenta os profetas de Baal. Parece impossível, mas Deus estava indicando, e o caminho que Deus indica é o caminho perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, uma certa vez, 14, versículo 6 de João, Jesus, ele diz, sou o caminho. Quando os discípulos estão perturbados, os discípulos estão aflitos, preocupados, desorientados, Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Para você que me ouve nessa noite, para você que está nessa noite ouvindo essa palavra, Jesus é o caminho que você precisa. Jesus é o caminho para a tua vida. Jesus é o caminho para a tua família. Jesus é o caminho para o teu sucesso. Jesus é o caminho para a tua paz. Jesus é o caminho para a salvação da tua vida. Jesus é o caminho para a libertação da tua alma. Jesus é o caminho. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é o caminho. Glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei qual o caminho que você tem andado. Eu não sei qual o caminho por onde você tem trilhado. Mas se não é Cristo, se não é o caminho que Deus indicou, volte, saia desse caminho e ande pelo caminho que Deus te indicar. Ande pelo caminho que é Cristo. Aleluia. Ande pelo caminho que é o Senhor Jesus. Porque, como já disse e repito, Jesus é o caminho que te dá paz. É o caminho que vai abrir os teus olhos. É o caminho que vai fazer você enxergar a saída, a solução. É Cristo. É Jesus. Tome na sua vida esse caminho, porque esse caminho vai levar você à direção certa. Pode até ser difícil andar por esse caminho. Pode até enfrentar oposição nesse caminho. Pode até enfrentar lutas nesse caminho. Mas continua no caminho que é Cristo. E certamente, as coisas vão clarear. A vitória virá pela manhã. Aleluia. Porque o caminho que nós devemos seguir é o caminho indicado por Deus. Porque, como diz aqui a palavra do Senhor, o caminho de Deus é perfeito. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O caminho de Deus é perfeito. Não há intermediários. Não há um caminho intermediário. Não há um atalho. Não há um acesso. Um acesso é outro. Não existe. Paralelo. Não existe um acesso paralelo. O caminho é só Cristo. O caminho é o caminho que Deus indica. Aleluia. Ande por esse caminho e você vai encontrar a paz, salvação, vitória, alegria para a tua vida, para a tua família, para a tua trajetória, para a tua empresa, para tudo. Jesus vai ser o caminho para você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus te ajude a trilhar por esse caminho. Deus te ajude que se houver oposição, que você consiga vencer mesmo assim. Se houver dificuldades, que você consiga vencer mesmo assim. Se houver lutas, que você vença as lutas. Se houver dificuldades, que mesmo assim você a paz, a alegria que você tanto procura. E que a dúvida desapareça, que as incertezas desapareçam e que você trilhe esse caminho Cristo na sua vida. Amém.